um momento complicado, sensível, né, de buscar vagas, se destacar no mercado. Então, é super importante essas dicas aqui. Então, fiquem de olho aí. Se tiver dúvida, pode mandar. Bom, primeiro eu quero me apresentar, tá? Então, eu sou a Shane, né? Profissionalmente aqui, sou formada em administração e gestão empresarial, então tenho 2 graduações. Gosto um pouco de estudar, né? Consegui ali 2 graduações. Sou especialista, né, em psicologia organizacional e do trabalho, tá? Então tenho ali a minha pós-graduação. Tenho também alguns cursos, além desses, né, de RH, gente gestão, né? Tenho também de Pentest, Cloud, né? Tanto Azure quanto AWS, hardware, software, e vai se estendendo aí, né? Porque eu mergulhei na área de segurança da informação e gostei bastante. É um universo, como eu digo, então é um novo universo que eu tô em descoberta. Vocês sabem como é, então vai fomentando essa vontade de estudar. Então eu também tenho essa vontade de estudar, então vou tateando bastante cursos aí. Trabalho na Ibris Digital Security, tá? Então é uma consultoria em segurança da informação. Então foi o meu contato com segurança da informação foi pela empresa, um contato bastante intenso e muito gostoso de conhecer, né? Então sou da área de gente e gestão, né? Então não sei se algum de vocês já fez entrevista comigo, pode ser que tenha aqui, né? Então faço da parte de recrutamento, também faço a parte de desenvolvimento de pessoas, faço a parte de gente de gestão, tirando a parte mais administrativa, que fica administrativa, né, aquela parte burocrática, mas admissão, né, essa questão de entrevista de desligamento, enfim, faço tudo, aquela famoso chupa-cana, assovia, e, enfim, então faz de tudo. Também sou voluntária da ONCE e sou mentorada da Cybersecurity Girls, então estou ali, né, sendo mentorada e quem sabe futuramente mentorar também as mulheres aqui em cibersegurança. Meu lado B, né, que eu sou uma pessoa LGBT, gosto de animes, doramas, K-pop, game, livros físicos, né, livros digitais eu tenho uma dificuldade, então gosto de livros físicos e já turistei na Espanha durante pouquíssimo tempo, mas já fui turista lá. Então esse é o meu lado B, que é importante ali, nem só de trabalho a gente vive, né? Então a gente também, nosso lado B. Eu vou contar um contexto geral, né? Como é que tá a área, né? Então, existe o apagão, né? Então vocês sabem que existe o apagão de profissionais da área, então tem ali estudos, né? Segundo a própria exame, temos um déficit potencial anual de 24 mil pessoas profissionais, então existem mais vagas do que pessoas profissionais. E também, apesar disso, existe uma diminuição desse apagão, né? Então, muita gente migrando de área, acaba que a pandemia, né? Muita gente se viu desempregada e começou a estudar outra coisa. Enfim, foram diversos contextos, né? Então, houve uma diminuição, né? Também sendo muito visado também, né? A questão de ataques cibernéticos, né? Então, acabou que dando uma visibilidade maior, né? De segurança da informação. As pessoas viram o quão é preciso ter segurança da informação. Então, acabou que as pessoas vindo ali um grande potencial na área. Então, acabou mudando ali de área. Então, ou as pessoas que não sabiam o que ia fazer da vida, enfim, e acabaram migrando para essa área. Então, houve uma diminuição desse apagão, mas ainda é muito grande. Essa área também, né, de segurança da informação, né, e TI como um todo, são majoritariamente homens, né, então a área ainda precisa amadurecer na questão de diversidade e inclusão e até ajudar nessa questão de apagão, né. Então, aqui, né, alguns dados, né, 33,1% das pessoas graduadas na área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, são mulheres, ou seja,
menos que a metade, né? Então, ainda existe esse estigma, né, da questão as mulheres irem para a área de gente de gestão, ou até, né, já ouvi até falar que a segurança da informação. Não, beleza, né? Segurança da informação e tudo mais, pode ser para mulheres, mas na área de compliance, governança, e não na área técnica. Muito pelo contrário, né, as mulheres são tão capazes quanto os homens da parte técnica também. Então ainda existe, além da dificuldade de entrar na área, mas também esse estigma que ainda é preciso ser quebrado. Então é só um contexto que geral, né? Mas houve uma diminuição também na questão de mulheres na área também, tá? Então, muitas comunidades aí ajudando também a fomentar mulheres na área, como a própria ONCE, Cybersecurity Girl, enfim. Então, cerca de 24% da mão de obra do segmento de tecnologia da informação é feminina, conforme o estudo de 2019. Antes era só 11%, tá? Então é uma mudança ali que pode ajudar, né, o setor como um todo, né? Porque é uma diversificação de olhares, né, de experiências, de visão de mundo, enfim. Gente, eu tô um pouco gripada, então às vezes me falha a voz, aí eu vou beber uma água, eu vou tossir às vezes, mas aí eu vou tentar dar um mudo ali no meio da apresentação. Amiga, tosse à Tá bom? vontade aí. Não precisa nem botar a mão na boca. Fica tranquila. Mas foi punk ontem, então dá às vezes aí um pouquinho de probleminhas aí na fala. Bom, a questão, né, de falta de profissionais, mas também falta de oportunidade para quem está começando. Vocês sabem disso, que existe mesmo, né? Então, tanto de um lado quanto de outro, eu vou trazer aqui essa questão. As pessoas, né, às vezes na área de gente de gestão, às vezes nem é o próprio RH que faz, às vezes é um gestor que faz, enfim. Então, às vezes coloca a experiência na vaga de estágio, às vezes coloca ali, né? Já tem diversos memes ali falando sobre isso, né? Então, às vezes coloca competências desnecessárias, às vezes coloca inglês fluente e nunca nem tem cliente que fala inglês, não tem questão dessa necessidade de que você precise falar inglês, enfim. Às vezes a parte mais técnica você precisa, mas às vezes eles colocam ali o fluente e que não é necessário. Tem essa questão. Tem também a questão de não desenvolver as pessoas profissionais, né? Então, tem muitas empresas que querem as pessoas prontas, né? Às vezes por diversas questões, né? Às vezes porque não tem uma pessoa sênior, às vezes porque não tem dinheiro, às vezes porque não sabe essa importância, profissionais despreparados, enfim, são N motivos ali que podem acarretar que as pessoas não conseguem desenvolver as pessoas profissionais ali para a área. Então existe essa parte da empresa, né? Mas existe também a parte das pessoas profissionais, né? Então por isso é importante colocar, fomentar ali essa sementinha também, para esse olhar um pouco crítico também, né? Às vezes as pessoas profissionais, né, não conseguem colocar ali, se vender, né, da forma correta, às vezes mentem, né? Eu já entrevistei pessoas que mentiram ao tempo de experiência, já peguei pessoas ali que acaba se queimando no mercado, né? Então, é importante que as pessoas, né, pessoas profissionais tenham também essa honestidade, né, na entrevista, ó, não sei, estou disposto a aprender, estou disposto ali, tá no meu radar de cursos, tá no meu radar aqui de estudo, enfim. Então, é também importante que as pessoas profissionais não mintam também nas entrevistas. Também a questão de saber se vender também, né, é importante. E também é importante também a questão de soft skills, né? Então, às vezes a pessoa tem um hard skill incrível, né? A pessoa ali
deu super match com as competências que a área de gente de gestão queria, com a área da gestão queria, mas de soft skills a pessoa tem zero. A pessoa não consegue ali desenvolver, ter essa desenvoltura na questão de soft skills. E acaba perdendo uma oportunidade por conta disso. Então, é importante dar essa visibilidade também para soft skills, né? Então, tudo é questão de equilíbrio, né? Então, é bom, é importante que as pessoas tenham essa visão da importância das soft skills. Bom, e falando então, né, dessa questão de importância, né, das hard skills, soft skills, eu não sei se isso aqui tá impactando aqui a questão da minha imagem aqui. Mas enfim, eu vou falando e se tiver algum problema vocês me falem. Bom, hard skills, antes de tudo, a gente precisa ter um bom português, né? Porque é justamente ali onde você coloca no currículo, né? Você escreve no currículo, no LinkedIn, enfim, você tem que ter um domínio da língua, né, do português mesmo. Então, às vezes, a questão de gírias, já entrevistei pessoas que têm uma gíria bem forte ali. Às vezes a questão de região, não tem problema, né? Mas sempre uma linguagem neutra é a melhor forma para não ter vieses inconscientes e tudo mais, até para se vender melhor. Então, a questão de português, né? Às vezes colocar ali no resumo do LinkedIn, que eu vou passar um pouco mais para frente, também é necessário que tenha o português correto, porque erros de português pode demonstrar algo que você não quer demonstrar, né? Ou falta de atenção, ou porque não tem domínio da língua, enfim. Então, português é super importante como hard skill. Hard skills é importante também o inglês na área de segurança da informação pelo seguinte, né? Porque tem poucos materiais, né? Eu sei que está crescendo, mas tem poucos materiais em português, então acaba tendo muitos materiais em inglês. Então acaba sendo importante pelo menos um conhecimento técnico da parte de inglês, né? Então ali você utilizar algumas ferramentas, né? Algumas coisas gratuitas mesmo para desenvolver 5 minutos, 10 minutos por dia, às vezes faz muito diferença, tá? Principalmente na hora que você tá buscando, né, a oportunidade. Então, às vezes a pessoa pergunta, né, numa entrevista, o que você está estudando, você estar estudando inglês também, né, nos dias aí, também é algo importante, um diferencial também que pode ser para aquela vaga, tá? Fundamento de segurança da informação e riscos, né? A base, né? Então, você tem que ter um domínio da base, né? Pelo menos os fundamentos ali é importante. Então, estudem, porque às vezes a gente tem tanta fome de conhecimento que a gente vai para lá conhecer outra coisa, assim, totalmente avançada, sendo que a gente não tem a base. Então, a gente fica empolgado mesmo. Então, é importante que dá uma pisada no chão e vamos conhecer ali os fundamentos, colocar ali o pé no chão e como uma pirâmide, né? Deixar a base 100% para que você possa desenvolver as outras questões. Conhecimento em redes, né? Então, como eu falei, é importante uma base, então conhecimento de redes, infra, é muito importante. Hardware, software, tudo muito importante, sistemas operacionais, então o que você tiver ali de base, absorva da melhor forma possível. Porque às vezes já aconteceu de entrevistas, não na área de gente de gestão, né? Mas as entrevistas técnicas, tá? Nas entrevistas técnicas, às vezes a pessoa falhou na base. Às vezes ela pulou ali a questão da base e na entrevista deu um gafe ali de, poxa, então essa pessoa não conhece tão bem assim como ela disse. Então, é importante que você conheça a base, tenha ali na ponta da língua. Mais importante do que você ter esse conhecimento tão avançado assim. Então, construir a base assim, deixa aí isso que nem Jequiti, assim, ó, colocando na sua cabeça toda hora. E lógica de programação, né, é importante também. Então,
a lógica ali, uma base pelo menos, é super importante. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa desenvolvedora, mas ter uma lógica de programação vai ajudar bastante você. A graduação é sempre muito. Né, as pessoas ficam, mas a graduação não me dá tudo que eu preciso para saber sobre a área. Gente, eu fiz 2 graduações e nenhuma delas deu essa profundidade ali como eu gostaria. Então, é importante que você, além da graduação, busque sim conhecimento fora. Então, independente de que área, você pode passar muitos anos na graduação, né? Mas a graduação, ela não te dá essa profundidade em nenhuma área. Então, como segurança da informação, é um universo muito grande e te dá um leque muito grande, mas é uma base e te dá um leque de para onde você vai também. Então, é um diferencial, sim, se você faz uma graduação, tá? Então, é bem visto uma graduação, você está graduando, está estudando, é bem legal. Outra coisa também é certificações, tá? A certificação é muito bacana, né? Eu sei que tem certificações que, assim, o dinheiro, assim, muito alto, um investimento muito alto. Mas tem alguns cursos de certificações gratuitos que dão uma profundidade muito legal. Só tomem cuidado com aqueles que você vai de 0 a especialista num dia para noite. Porque isso, né, é que nem antigamente, do inglês, né? Você consegue falar inglês do dia para noite, você só escutando, né, à noite, enquanto você dorme, que você vai aprender. Não é bem assim. Então, as certificações são importantes, os cursos, então você demonstrar que está se desenvolvendo ali, está buscando o curso, ter um mapa de trilha de o que você quer, se planejar nesse sentido, é muito bacana. Até em entrevista mesmo, às vezes a pessoa, a entrevistadora, pergunta, né, de certificações e você não, digamos que você não tem certificações ali que são de peso, né, aquelas certificações internacionais. Mas você tem certificação gratuita que fala sobre o mesmo tema, não com tanta profundidade, beleza, mas você tem ali o conhecimento. E quem sabe você mostrar ali na entrevista que você tem interesse em investir em certificações. Às vezes a empresa paga certificações para você, né? Então é legal que você tenha pelo menos um desejo ali de mostrar que você tem interesse em alguma certificação. Então, isso é bacana, que demonstra ali o seu interesse, que você conhece as certificações, que você conhece os assuntos. Então, isso é bem bacana, tá? Foi. Não, pulei. Bom, vamos lá. Soft skills. Não pulem as soft skills, gente. Bom, o básico, né? A postura ética, porque segurança da informação, né, é super necessário você ter essa postura ética, né? Então, é só chover no molhado aqui, mas tem pessoas que não têm uma postura ética nessa área, né? Mentir na entrevista já é uma postura não muito ética. Então, soft skills, postura ética, eu friso bastante. Adaptabilidade, porque essa área você precisa aprender muito rápido, o ambiente e a tecnologia muda muito rápido. Então, ser adaptável, né, ter essa adaptabilidade ali é muito importante para que você consiga não ser impactado, né, tão forte ali em alguma vulnerabilidade mesmo, alguma coisa que mudou o ambiente, mudou a ferramenta da empresa, ou enfim, são possibilidades, né? Então, a adaptabilidade é importante para que nem só de segurança da informação como um todo, né? Porque tá muito rápido, né? A Covid fez a gente se adaptar de uma forma até não muito legal, mas você ter essa adaptabilidade, você se torna um pouco mais flexível e resiliente, né?
Então, essa adaptabilidade é bem vista também. Comunicação assertiva. Então, alguém perguntou se ser tímido impacta ali na hora da entrevista, né? Bom, existem pessoas extrovertidas que falam, mas não falam nada. Falam, mas não chega no objetivo daquela fala, ou fala palavras bonitas e faz um rodeio, mas você não entende nada do que ela queria falar. Então, é mais... assim, a comunicação assertiva, ela é objetiva, deixa a pessoa que está ouvindo, né? Saber o que você está transmitindo e sem ruídos, né? E você não precisa perder o seu tempo, porque aqui a gente está muito correndo sempre, então você não perde tempo com aquela comunicação que às vezes não vai te mudar em nada na sua vida. Você não precisa ser extrovertido. Eu sou uma pessoa tímida, não sei se vocês repararam, tá? Mas eu sou uma pessoa super tímida. E eu fui desenvolvendo minha comunicação no decorrer da minha idade, né? Aquela senhora. No decorrer do tempo, das minhas experiências, das minhas graduações, porque na graduação você tem que fazer seminário, apresentar TCC, fazer não sei o quê, enfim. E isso me ajudou. Eu sempre odiei. Quando eu era bem pequena, assim, tipo, quinta série, eu queria morrer, né? Não queria apresentar um seminário. Então, mas isso acaba ajudando a gente a se desenvolver, porque, como eu sempre falo, a comunicação é um músculo. Então, quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Então, se comunique, né? Essa timidez você vai trabalhar ela. Então, você vai trabalhar ela querendo ou não, tá? Então, você não vai ficar só na máquina, porque a gente o ser humano de gente, então você vai se relacionar com pessoas também, não só com máquinas. Eu espero, né? Black Mirror tá aí, enfim. Mas você precisa trabalhar essa questão com terapia, com prática, com a melhor forma que você preferir. Mas a parte de extroversão e introversão não impacta nisso. Então, a comunicação assertiva não necessariamente é questão de introversão e extroversão. Já entrevistei pessoas super tímidas e passaram no processo seletivo. Então, não tem essa questão. E já entrevistei pessoas super expansivas, mas não passaram na entrevista. Então, vai dependendo muito do perfil da vaga, vai dependendo muito de se a pessoa conseguiu transmitir o que ela queria. Então, vai dependendo muito. Então, se você é muito tímido, você não consegue falar com uma pessoa ali num bate-papo, você trava, é sempre bom ver isso, né, com uma pessoa profissional na terapia e tudo mais. Eu sei que é muito diferente você falar, eu sou tímido na hora de falar com um bocado de pessoa. Então, é uma questão de ser trabalhado mesmo. Isso é normal, eu fico nervosa. Se eu não me engano, foi aquela atriz super renomada, e ela falou que para ela também, ela sempre fica nervosa na hora de fazer um teatro, na hora de apresentação, alguma coisa assim. Que é a Fernanda Montenegro, se eu não me engano. Super renomada, um monstro ali de prêmios e de experiência, mas ela fica nervosa. Então isso é comum, é normal. Então faz uma respiração antes, 5 minutos, e vai dar tudo certo. Bom, capacidade para desenvolver relacionamentos, né? Então, bem próximo daquilo, né, de comunicação, as pessoas precisam se relacionar. Então, principalmente na parte de LinkedIn, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa ter conexões, mas não só conectar e me dá um emprego aí, tem vaga aí na sua empresa, enfim. Não, você vai construir um relacionamento, né? Você vai conversar com a pessoa, o que ela faz, enfim, vai puxar o papo com ela. Porque você vai construir esse relacionamento. Às vezes a pessoa pula, né, as cordialidades
e já vai mandando o link para a pessoa, já vai mandando currículo, e enfim. Então, é saber construir os relacionamentos. É muito mais do que um networking, é mais de construir relacionamentos, tá? Às vezes as pessoas pulam as cordialidades e até são bloqueadas, tá? Então, que às vezes é spam, é alguém querendo me vender alguma coisa, enfim. Então, acaba quebrando ali uma oportunidade que poderia ter no futuro. Compreender a DIE, né, que é a diversidade, inclusão e equidade, tá? Justamente por quê? Porque a segurança da informação, e também como um todo, depois eu comento mais, mas assim, a segurança da informação precisa de pessoas. Tem muitas mulheres ali super dispostas a ajudar a segurança da informação para poder trazer esse propósito ali de ter mais pessoas profissionais. Só que aí, até um estudo ali, depois eu posso mostrar para vocês, que as mulheres, quando entram na segurança da informação, infelizmente encontram ali um ambiente machista, um ambiente agressivo, né? Então, é justamente ter essa empatia, que já vincula ali com o próximo tópico, né, de soft skill. Vocês, né, precisam ter essa empatia. Não vou dizer que só homens não, tá? Tem muitas mulheres machistas também, tá? Então, tem que ter essa compreensão do que é vieses inconscientes. Poxa, eu tenho preconceito ali, eu sou uma pessoa racista. Por que você é racista, né? O que tem ali de vieses inconscientes ali? Ou uma pessoa capacitista, às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas ela fala, tem ali uma pessoa na reunião e fala, por exemplo, uma pessoa PCD, né, pessoa com deficiência, e fala uma frase capacitista. A gente não tem braço para fazer esse projeto. Quem disse que é necessário ter braço para ser capaz de desenvolver algo? Porque às vezes tem pessoas aí que não têm um braço e conseguem desenvolver o seu trabalho muito bem. Então a gente tem que compreender melhor sobre diversidade e inclusão. Às vezes as empresas, né, têm esse movimento atualmente ainda em passos de bebê, ele engatinhando ainda sobre diversidade e inclusão. Então por isso que as pessoas precisam conhecer, saber o que são esses vieses, a forma, né, as frases racistas, as frases LGBTfóbicas, as frases capacitistas, para tirar isso do vocabulário, né? Então, às vezes, você está fazendo uma entrevista com uma empresa que tem diversidade e inclusão ali como um pilar. E você vai e me solta uma frase totalmente LGBTfóbica, racista, capacitista, enfim. Você pode até ter um problema ali na hora da entrevista, né? Então, às vezes a entrevista pode acabar ali, dependendo da sua frase. Então, é importante que você tenha a compreensão sobre isso também, tá? Então, é esse movimento de empatia, né? Colocar no lugar do outro, né? Você não iria gostar de alguém falando algo ruim para você, né? Às vezes pode ser em tom de brincadeira, mas quando só você está rindo, não se torna uma brincadeira, tá? Então, tome muito cuidado com isso. E até a questão de publicações e tudo mais. Então, né, no LinkedIn eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas tome bastante cuidado. A colaboração. Então, para construir algo, você precisa colaborar, né? Então, você precisa trabalhar em equipe, trabalhar em par, com liderança, ser até líder, enfim. Então, colaborar, né? Botar a mão na massa ali, poder delegar, enfim. Colaborar da forma que você tem essa habilidade, conforme as suas atividades, enfim. Então, é muito importante que você tenha essa skill muito bem desenvolvida. Autoconfiança e humildade, né? Às vezes, esse equilíbrio é difícil, né? Às vezes a gente tem uma confiança, assim, em excesso e, às vezes, a gente tem tanta humildade que a gente acaba com a nossa confiança.
E a gente acaba não conseguindo desenvolver uma entrevista ou colocar ali no currículo, eu vou ser muito, tô muito confiante ali se colocar isso aqui, ou se eu me candidatar para essa vaga aqui de pleno, eu sou júnior, enfim. Tenha esse equilíbrio, né? Então, é importante que você observe o que você tem de bom, quais são as suas habilidades, mas também colocar o pé no chão mesmo para saber, tá? Eu conheço isso, mas tem um bocado de coisa ainda para desenvolver. Então, tem esse equilíbrio e o autoconhecimento vai te ajudar nisso, tá bom? A compreensão do macro com foco, né, uma especialização. Às vezes as pessoas, né, pelo fato de que a área de segurança da informação é muito boa, assim, tem muitas áreas que você pode desenvolver o seu trabalho, mas acaba que a pessoa não tem muito foco. Já teve casos que uma pessoa não passou porque ela não tinha foco, ela quer tudo e acaba não tendo nada. Então, é importante que você tenha um foco. Às vezes você pode mudar, não tem problema, mas que você consiga colocar. Eita. Eu acho que o meu computador vai desligar se eu não colocar ele na tomada. Corre lá, amiga, tá de boa. Pronto. Quem Acho que invadiu, foi. achei, hein? Tô falando aqui no chat que te invadiram. Não invadiram, não. Era só a energia precisando de energia. Não me façam vergonha, hein? Por favor, gente. Bom, parei, né, a compreensão da especialização e do foco, né? Justamente essa questão de que você precisa conhecer o todo, sim, você precisa conhecer um pouco de tudo, mas que você funilhe ali o seu conhecimento, é importante, tá? Então, uma foco ali, que é que nem aquela frase famosa da Alice, que você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, então tomem cuidado com isso, tá? Então, tenha esse foco. Aquele pensamento crítico, né? Então, é importante que na sua soft skill tenha isso desenvolvido, né? Porque não é questão de criticar, né? Criticar tudo, ter essa questão de tudo tá ruim, enfim. Não, é uma questão de pensamento crítico, é mais uma questão de você às vezes você pega um caminho e você pode ir para outro. Então, você ter esse pensamento crítico em como enxergar as coisas, tá? Então, às vezes é uma questão de. Às vezes, uma solução pode não ser a melhor solução, você pode até ter uma melhor, tá? Então, às vezes a gente acaba pensando que, eu não conheço muito, né? Então, aquela pessoa tem mais conhecimento, eu vou deixar ela tomar essa decisão. Mas às vezes você pode ter essa solução também. E uma solução até melhor. Então, esse pensamento crítico é super válido também. Criatividade e solução de problema. Nessa área de segurança da informação, você precisa de uma criatividade muito grande, né? Então, pensar como as pessoas invadem as outras, né? Então, qual caminho, qual pensamento que ela coloca ali na cabeça que consegue parar a transmissão da Record? Enfim, tem possibilidades aí. Então, criatividade é muito legal, é muito importante, pensar fora da caixa, então isso é muito bacana. Às vezes a gente tá tão no automático e demonstrar que você não tá nesse automático de solução de problemas, às vezes a gente sempre pega esse caminho, né, justamente conforme o pensamento crítico. Às vezes a gente tá tão automático e querer resolver as coisas como sempre, e às vezes uma criatividade ali, uma solução de problema diferente pode te fazer alavancar ainda mais na sua carreira, tá?
Aprendizagem contínua, então é importante que você tenha essa aprendizagem contínua, porque todo mundo fala, né? Essa área acabou, não tem mais vida, porque você vai estudar para sempre, forever, e só vai. Então, essa aprendizagem contínua é importante, porque tem sempre uma vulnerabilidade nova, tem sempre uma solução diferente, tem uma ferramenta nova, enfim, são muitas possibilidades ali. Então, essa aprendizagem contínua é importante. Você que gosta de estudar acaba se destacando ali numa entrevista, no LinkedIn, enfim. Então, é importante isso. E importante também a paixão, né? Porque você não vai conseguir estudar, não vai ter tanta garra, não vai ter tanto aquela vontade, aquele. Até tem uma pessoa que fala que é de tesão sobre aquilo que você faz. Então, a paixão para a área, porque você vai aprender todo dia, é uma skill que é bem vista, sabe? Então, quando você, na entrevista, já vi na entrevista mesmo, aquela pessoa que brilha os olhos para aquela vaga, para aquelas atividades que ela exerce, acaba sendo diferencial. Às vezes ela nem tem todos aqueles domínios ali que a vaga precisa. Mas quando ela brilha os olhos e demonstra essa paixão, é um diferencial. Então, é importante que essa soft skill, né? Se você não tem essa paixão, né, por segurança da informação, às vezes você tem para outra. Você ainda está buscando seu caminho. Então, é importante que você tenha esse autoconhecimento, conheça a área, enfim, para buscar a sua paixão, tá bom? Bom, agora é a hora do currículo. Antes de começar o LinkedIn, é importante que você entenda que a questão do currículo, mas o currículo as empresas nem pedem mais, enfim. Mas as dicas que vai ter aqui no currículo vai ser importante até para o LinkedIn, tá? Então, mas empresas às vezes precisam sim do currículo, né? Às vezes é super necessário, então pode ser o currículo numa uma ferramenta que você coloca lá o seu currículo e ele vai automático, mas o currículo, as descrições dele vai ser sempre a mesma. Bom, dados pessoais. Então, os dados pessoais você precisa tomar bastante cuidado porque eles não serão diferencial. Meu nome Shane não é um diferencial para conseguir uma vaga da área de gente de gestão. Então, não vai ser um diferencial. Então, no currículo, você tem que dar ênfase a o que é o diferencial. Qual é o seu diferencial? Então, os dados pessoais têm que ser o mínimo possível. Seu nome completo. A forma de contato, não, o telefone, e-mail e até o LinkedIn. Então, os dados pessoais tem que ser o menor possível, tá? Não coloque o endereço completo e enfim, tá? Então, dados pessoais pequenos. O resumo, então, você basicamente vai resumir tudo que vai ter no currículo, né? Então, as suas experiências, né? Então, faz uma introdução, né? Então, se apresente ali. Isso vai te ajudar até numa entrevista, tá? Porque às vezes a pessoa entrevistadora né, fala para você se apresentar, conta aí um pouco de você. Então, esse resumo vai te ajudar até na entrevista. Então, senta, escreve, reescreve e testa bastante coisa. Então, o resumo você vai colocar ali em introdução, vai colocar suas experiências, as suas habilidades, os cursos e também os resultados, tá? Eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas o resumo é super importante que tenha no currículo, porque é o principal meio que as pessoas recrutadoras olham. Às vezes ela não olha o seu currículo, ela só olha o resumo. Então é importante que tenha ali as informações que vai chamar a atenção. Então é como se fosse uma paquera, assim, um Tinder da vida. É que você vai demonstrar ali que você é aquela pessoa que vai dar match. Então você tem que deixar o resumo atrativo, que você vai vender o seu peixe. Então é exatamente o resumo que você tem que fazer com muito carinho. A formação acadêmica,
né? Então, formação acadêmica, você precisa colocar a instituição, você precisa colocar o curso, obviamente. Você precisa colocar também o ano de conclusão, tá? Então, você precisa colocar essas informações. Então, é importante que você tenha essa ênfase. E também as experiências profissionais, né? Então, as experiências profissionais, você precisa colocar ali as atividades, as suas responsabilidades, né? Colocar ali, pode ser em tópico, pode ser em texto, enfim. O importante é que ele esteja completo, que esteja visualmente bom, que prenda a atenção da pessoa recrutadora. Então, coloque ali os seus resultados, tá? Então, tive uma experiência, tive bons resultados, cresceu 30% as resoluções aqui de... Enfim, alguma coisa assim. Colocar dados assim dá maior credibilidade, tá? Então, desenvolvi XYZ e tive esse resultado. Isso é um diferencial incrível que poucas pessoas usam, tá? Então, colocar ali resultados é muito, muito bacana. Então, e outra coisa, né, no currículo. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu só tô aqui no primeiro semestre da minha graduação, eu não tenho experiência, enfim. No currículo, você consegue, né, colocar ali a ênfase no que você enxerga de diferencial. Por exemplo, né, você pode colocar a formação acadêmica antes, ou se, por exemplo, você não fez graduação, mas tem experiência naquilo, você coloca a formação embaixo, você coloca os cursos que você tem, enfim, embaixo, e dê ênfase nas experiências profissionais. Porque sempre o que tiver de diferencial, você coloca primeiro. Então, aquilo que vai chamar a atenção das pessoas recrutadoras, você coloca antes, tá? Em cima. Bom, e aquilo que não pode colocar, né? Opa, voltei, não é para voltar. Aqui, do que não fazer no currículo, né? É essa a questão de erros ortográficos, né? Então, é justamente aquilo que eu falei, não vai mostrar que você não tem atenção, ou que não tem domínio da língua, ou, enfim, é desleixado, enfim. Tem vieses aí para dar e vender. Enfim, então, cuidado com os erros. Às vezes você pode, né, tá tão viciado ali de você tanto escrever, reler, que tá tudo viciado, você não consegue mais enxergar erro nenhum. Dá pra uma pessoa amiga ali, bacana, que vai poder te dar umas dicas ali, mostrar o que tá errado, enfim. Então, às vezes, outro olhar, né, vai ser muito melhor para que você corrija esses erros. Foto. A foto não é... A sua aparência, né, no caso, não é um diferencial. Pelo menos não deveria. Então, não coloque foto. A menos que seja solicitado ali pela empresa por algum motivo. Você vai ser modelo, enfim. Aí sim você coloca a foto. Mas isso não é um diferencial. Até traz vieses e tudo mais. Sou super contra isso, tá? Então não usa foto. Também esses dados que são de dados pessoais, né? Que a pessoa colocou o endereço completo, o RG, CPF, enfim. A gente tá falando aqui de segurança da informação. O recrutador não vai precisar do seu RG, CPF, pelo menos não deve, tá? Enfim, então, no seu currículo, às vezes, você envia para um amigo envia para outro amigo, e enfim, seus dados estão correndo à solta. Então, não coloque o endereço completo, no máximo ali a cidade, bairro, não coloque seu endereço completo. Já até, na entrevista mesmo, eu já falei para umas pessoas candidatas, eu falei, tira seu endereço completo do seu currículo, porque aí a pessoa morava sozinha, enfim. E eu falei, não põe isso não faz isso não. Enfim, não faça. Para sua segurança mesmo. Características, né? Então, quantidade de filho, estado civil, data de nascimento, enfim. Isso traz vieses também. Então,
não coloque, né? Quantidade de filhos, estado civil, enfim, não é necessário. Se a pessoa recrutadora perguntar especificamente, você fala. Mas no currículo, você quer mostrar ali a pessoa profissional que você é, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, enfim. Então, isso aqui, totalmente desnecessário. Não coloque. Elogios no resumo. Às vezes a gente coloca lá. Trabalho bem em equipe, sou super empático, eu faço isso, aquilo, sou uma pessoa assim, assado, enfim. Isso não quer dizer nada, tá? Então, isso não vai fazer diferença, não é o seu diferencial. Por quê? Porque você precisa demonstrar as suas habilidades. Então, vai ser um diferencial se você colocar. Desenvolvi em equipe um projeto XYZ, que teve X resultado. Enfim, isso demonstra a sua habilidade de trabalho em equipe. Isso sim demonstra. Você colocar lá que você trabalha em equipe, não vai demonstrar, tá? Então, é importante que você coloque ali comprovando esse elogio, digamos assim. Então, você tem que demonstrar isso, porque falar sem atitude, né? Qualquer um fala, papagaio fala, enfim. Então, é importante que você demonstre aquela habilidade, tá? Então, não faça elogios no resumo, porque acaba sendo o movimento contrário. Então, acaba não te ajudando. Aí demonstra um pouco de autoconfiança demais, ou coisa nesse sentido, pouca humildade, enfim. Então, desenvolva ali o resumo de uma forma que você consiga demonstrar que você trabalha bem em equipe, que você tem habilidade em alguma hard skill, enfim, tá? E é isso mesmo, né? É aquela questão de colocar ênfase no que é importante, né? Às vezes as pessoas não colocam ênfase no que é importante. Às vezes ela coloca ênfase ali no nome desse tamanho, no currículo, coloca lá os dados pessoais que consome toda a página, e o recrutador só lê o seu nome e os dados pessoais. Porque, né, vocês sabem que o recrutador tem um monte de coisa para fazer e acaba que só bate o olho e se não chamar atenção, acaba dando ruim, né? Então, é importante que você dê ênfase naquilo que você tem de diferencial, tá? Então, se eu tenho de diferencial minhas experiências, coloque ali a ênfase nas suas experiências. Se eu tenho, o meu diferencial é os estudos, tenho curso de um monte de coisa ali específica da área, dê ênfase nisso, tá? E demonstre ali o que você aprendeu, enfim. Então, isso é bacana. Bom, o LinkedIn, né? Antes de começar sobre o LinkedIn, a gente precisa saber que o LinkedIn é uma rede social. Redes sociais têm algoritmos, os famosos algoritmos. E esses algoritmos são justamente feitos para que você fique na rede social o maior tempo possível, para que eles tenham você, agarrem você ali para chamar sua atenção o maior tempo possível. Então, eles vão dar ênfase naqueles perfis que trazem resultados, né? Então, aquele perfil que tem muita visualização, tem muita curtida, eles vão dar ênfase nisso, porque o algoritmo é assim. Então, é importante que você entenda que é uma rede social e que você vai precisar fazer conexões estratégicas, desenvolver conteúdo e, enfim. Então, é importante que você saiba que é uma rede social. Isso é muito... Eu, quando estava buscando, né, um emprego, porque eu já estive no lugar de vocês, né? Pode parecer que não, mas toda pessoa recrutadora precisou buscar emprego. Então, né, e eu sei o quanto isso é chato, eu sei o quanto isso é trabalhoso, mas é importante para que vocês se destaquem nessa rede profissional. Então, é importante que vocês consumam conteúdos relevantes, façam conteúdos
que te destaquem, né? Então, cuidado ali com as interações também, porque recrutador olha o que você curte, o que você comenta, o que você faz na rede social. Se você faz algo errado, se você tem X opinião, enfim. É uma rede social, então vai ver sim. É importante que você, né, faça conteúdos relevantes, que você faça conexões, né, justamente conexões com a área que você quer atuar. Então, faça essas conexões estrategicamente, tá? Não só com as pessoas que você conhece. Eu sei que segurança da informação, a rede social, meus dados, enfim. Infelizmente, é necessário que você faça conexões com as pessoas da área, porque é muito mais prático para uma pessoa recrutadora entrevistar uma pessoa indicada do que ficar buscando alguém na rede, tá? Então, se você já conhece alguém da área, se essa pessoa consegue te indicar, você já tá super no lucro. Então, é um diferencial. Então, rede social, tenha isso em mente. Bom, vamos lá. Perfil completo. Então, no algoritmo mesmo, o perfil completo tem uma porcentagem de chance de aparecer muito maior do que se você tiver um perfil incompleto. Eu vi isso. E é chato, sei, é trabalhoso, enfim. Mas é uma questão que, infelizmente, a gente tem que fazer. Então, você tem que colocar o seu perfil completo, tá? Então, coloca lá as informações, porque isso faz diferença. Isso, infelizmente, faz muita diferença. Título, né, que são as palavras-chave. Muitas pessoas erram muito nessa parte. Palavra-chave, às vezes ela coloca lá no título, buscando emprego, ou em transição de carreira. Isso não quer dizer nada, porque o que a pessoa recrutadora faz, né? Ela faz um filtro e coloca lá o perfil que a pessoa, né, que a recrutadora está pesquisando ali, que quer, né? Uma habilidade, eu preciso de uma pessoa X com habilidade em Y, Z, enfim. E nunca vai te achar se você colocar lá buscando emprego. Ela nunca vai te achar. Então, você precisa colocar palavras-chave. Então, você pode... Tem duas dicas ali, né? Justamente você olhar o perfil de pessoas da área e olhar quais são as palavras-chave que elas utilizam. Claro, não é um copy-cola. É para você, né, te dar ideias e tudo mais, porque você não pode perder a sua essência. Você não vai copiar do coleguinha, tá? Senão você vai perder a sua essência. Então você olha ali quais são as palavras-chave e também tem a possibilidade de você olhar para as vagas, né? Então você faz uma filtragem ali para buscar as vagas. A vaga precisa de... aparece lá as palavras-chave. Então você tem essas duas possibilidades. Você pode usar as duas, né? Você não precisa um caminho ou outro. Você pode usar as duas. Então você pode te dar insights ali do que você pode colocar nas palavras-chave, na vaga ou no perfil das pessoas da área. Mas, por favor, não coloque lá uma coisa que você não tem domínio, né? Você, pelo menos conhecer, né? Você não coloca lá, né, nessa palavra-chave algo que você não conhece, tá? Só porque você viu que é bonitinho, tá? Então, tome muito cuidado. Então, para palavra-chave é justamente para te destacar, né? Na hora de um filtro, na hora de uma questão ali de competência, enfim. O resumo é muito do que eu falei no currículo, né? Então, por isso que eu falei que o currículo, né, vai ajudar bastante aqui no LinkedIn. E o currículo é justamente ali onde você colocar o resumo do seu currículo, se apresentar, né? Então, chamar a atenção da pessoa recrutadora. Então, coloca ali, né, a introdução, você se apresenta, você coloca as suas experiências, suas habilidades, cursos, enfim, e também coloquem os resultados, né? Mesmo que seja um pouquinho ali para chamar a atenção
para as experiências, enfim. Então, coloca ali algumas informações que sejam destaque no seu perfil. O foco, né, é justamente aquilo que eu já falei, né? Então, você coloca, às vezes você está em transição de carreira e o seu perfil do LinkedIn tá todo, enfim, você é do financeiro, quer ir para segurança da informação. O seu perfil tá todo em financeiro. Como é que a pessoa recrutadora, na hora do filtro, vai te achar para uma vaga de segurança da informação? Ela não vai te achar. Então, esse algoritmo, ele é cruel, mas é o que a gente tem. Então, por isso é importante que você, se você está com foco na segurança da informação, coloca o seu perfil, palavras-chave, né, o que você está estudando para entrar nessa área. Porque se você colocar que é do financeiro, tudo do financeiro, você só vai ser encontrada para vagas do financeiro, tá? Então, é importante que você tenha esse foco na hora de colocar no LinkedIn, tá? Então, se você colocar lá no título em transição de carreira, não vai adiantar. Às vezes o recrutador nem olha, às vezes faz o filtro e parte para cima do resumo. E você tá lá, todas as suas experiências do financeiro, aí você fica assim, o que essa pessoa quer? Né? Então, é importante que você tenha esse foco. Competências, então tem lá um campo só de competências. Então, utilizem, né? Então, ele não tá lá por nada. Utilizem esse campo de competências, coloquem lá suas competências. Você fez um curso de, sei lá, AWS, coloca, né, na competência ali de AWS, enfim, é só um exemplo. Então, é importante que você coloque as competências que você tem. Eu fiz minhas atividades de gerenciar alguma coisa ali, dados. E você coloca nas competências, tá? Então, se você tem essa experiência, tem esse conhecimento, coloque nas competências, porque ele também utiliza como palavra-chave, tá? Então, por favor, utilizem esse campo de competência. Ele tem um campo limite, então vejam corretamente quais são as competências para a sua área, ali, quais são as mais importantes, qual é aquela que se destaca. Enfim, é um trabalho bem de pesquisa também. Recomendações. Então, já vi que também, né, a parte do algoritmo, as recomendações acabam ajudando. Então, acaba sendo mais vistos aqueles que têm recomendações. Então, né, se você puder falar com alguém, importante, não vai falar com alguém que você não conhece para fazer a recomendação, por favor. Porque você tem que construir relações. E nessas relações, né, no trabalho, na sua graduação, enfim, você coloca lá, pede para alguém ali colocar a recomendação, faça recomendações, né? Então, uma mão lava a outra, né? Não é, como é que as pessoas falam, não é aquela questão, venha a nós o vosso reino e nada, enfim, aquelas palavreadas lá do pessoal antigo. Justamente porque você precisa construir relações. Então, essas recomendações acabam demonstrando um pouco que você constrói relações, tá? Então, basicamente ali, as recomendações fazem um diferencial bem legal para você. Postagens relevantes, tá? Então, é importante que você compartilhe, né, o que você aprendeu, né, muitas pessoas que dão dicas, né, de LinkedIn e tudo mais, falam sobre isso, né? Então, compartilhar ali ideias, compartilhar um conteúdo que você aprendeu de um curso, não só um certificado, né? Então, acaba sendo um diferencial. Poxa, o que eu aprendi, né? Tirei esse certificado, mas o que eu aprendi sobre isso? Então, às vezes você pode fomentar ainda mais ali um bate-papo. O que é o algoritmo, enfim. Então, e até ajudar outras pessoas, né? Então, tipo, acaba sendo uma mão lava a outra também. Então, faça postagens relevantes, cuidado com publicações que gerem caos, assim, sabe? Cuidado com isso, porque pode acabar influenciando, às vezes, num processo seletivo que você está. Então, às vezes, uma pessoa recrutadora
olha ali você brigando na rede social e vai pensar, essa pessoa briga por qualquer coisa. E acaba não pensando ali que você pode ser escolhido para aquela vaga, tá? Então, cuidado. Cuidado também com a foto de perfil e a capa, né? Então, o perfil tem até um site que ele fazia lá uma porcentagem de quanto tá o seu perfil tá adequado pro LinkedIn, enfim. Mas só toma cuidado mesmo de que, né, não colocar ali uma foto de você na praia de sunga ou você de biquíni, enfim. Então, só tomar cuidado nessas questões, né? Ter um pouco de discernimento. E a questão também da capa, às vezes ajuda de demonstrar a sua área, né? Então, às vezes você tem ali uma capa de uma calculadora, enfim. Ah, essa pessoa é de exatas, sei lá. Às vezes pode te ajudar, né? Mas não é tão necessário. Sorry. Desculpa aí, gente. Mas então, é só tomar cuidado ali na capa, né? Às vezes pode ajudar até para vender, né? É aquela coisa, questão de produto. Às vezes tem uma embalagem bonita, chama atenção. Então, por isso a capa é bacana. Então, é só essa questão mesmo de questão de se vender. Questão de embalagem mesmo. Experiências profissionais, o que colocar, como colocar, né? Ali nas experiências profissionais, você tem que colocar o seu cargo, né? No seu cargo, a empresa, e o tempo que você tá, né? Então toma cuidado ali que às vezes as pessoas colocam, passou 5 anos na mesma empresa e não mudou o cargo. Às vezes a pessoa era estagiário e passou já para gerente, mas acabou que não mudando. E acaba que no filtro você só vai aparecer como estagiário. Então tome cuidado ali de como colocar. Então se você está na mesma empresa, mas subiu de cargo, coloca as atividades novas, coloca os resultados novos, enfim, fomente essa questão de atividades, resultados, responsabilidades, enfim, você coloca isso, o tempo, né, que você passou ali com relação ao cargo novo e enfim, sempre coloque ali as atividades, responsabilidades e resultados. Resultados super importantes, tá? Então, eu dou ênfase aqui nessa questão de experiência profissional, porque às vezes a pessoa só coloca o cargo e a empresa e o ano, né? Mas acaba não colocando ali, descrevendo o que ela faz. Então, fica um buraco ali de informação que poderia ser super relevante para você conseguir uma vaga. Às vezes é um freelance, coloca, né? Às vezes é para aquela área, coloca. É bacana, você faz um freelance de, sei lá, pentest, e só que você não tem a experiência profissional, no carteira assinada, enfim. Mas você tem a experiência, né, de freelance. Então, é bacana, assim, colocar, tá? Questão de... Também é importante colocar a questão de voluntariado. Por quê? O que o voluntariado, né, traria ali de diferença? Você pode ter a experiência, por exemplo, eu fiz um voluntariado como assistente de RH uma vez, numa ONG chamada LGBT, ONG LGBT, alguma coisa nesse sentido. Tem uma memória fraca, gente. Enfim. E acabou que eu tendo essa experiência, mesmo antes de ter a experiência, sabe? Então, voluntariado, você consegue uns voluntariados bem legais, né? Tem empresas que são voltadas para isso, né? Tem divulgar voluntariados, enfim, então é uma boa opção. É muito importante que você coloque o voluntariado e mostra também que você não está, né, preocupado só com a sua carreira, mas sim com a sociedade como um todo. Então, é muito legal, né? Então, tem empresas ali que dão muita visibilidade com questão de responsabilidade social.
E isso é um diferencial que você precisa olhar com carinho também. Então, o voluntariado é muito bacana, tá? Questão também de idioma, questão de. Como é que eu posso falar? Experiência no exterior, assim, né? Experiência nesse sentido, de intercâmbio, essas coisas. É legal também colocar, né? Então, eu mesma coloquei o meu intercâmbio, que foi à distância, tá? Então, infelizmente, eu consegui uma bolsa, né? Felizmente, no caso, eu consegui a bolsa, mas infelizmente foi na época da pandemia. Então, eu tive que fazer o meu intercâmbio na tela ali, sonhando em ir para o lugar, né? Então, eu coloco essa experiência porque foi uma experiência boa, me fez desenvolver algumas skills, né? Foi em espanhol, né, no caso. E foi bacana, então eu coloco essa experiência, mesmo que tenha sido um intercâmbio à distância. Então, por favor, né, coloquem ali, se você teve uma experiência nesse sentido. Eu coloco também a questão turística também, mas ainda há controvérsia. Fica aí de experimentação. Se coloca, tem algum resultado maior, se não coloca, tem resultado menor ou maior, enfim. Tudo é questão de experimentar também, né? Então, às vezes a gente coloca ali a palavra-chave e não tá dando resultado. Aí você coloca outra e dá um maior resultado. Enfim, lá no próprio LinkedIn tem essa análise, né? Então, você está aparecendo nas pesquisas, se você está sendo visualizado no perfil, enfim. Então, você também utiliza da experimentação, tá? Vamos lá. Aqui eu deixei alguns perfis que podem ajudar você nessa jornada, que dão dicas de currículo, dão dicas de LinkedIn e dão dicas de entrevista também. Então, esses são alguns que eu utilizei na hora de buscar emprego também, tá? Então, me ajudou bastante. Então, deixo aqui os perfis para vocês, né? Tem LinkedIn, tem Instagram, enfim. Eu acho que só tem esses dois. Não sei, porque eu só uso esses dois, mas mais adiciona, veja os vídeos, às vezes tem umas dicas que, que podem te ajudar e é muito bacana, assim, é um conteúdo bastante leve até, então é bem legal de você dar uma olhada, dar uma pensada ali em como você vai fazer seu currículo, seu LinkedIn, enfim, e até na entrevista, às vezes você fez o LinkedIn lindo, mas na hora da entrevista não consegue demonstrar aquilo que está no seu LinkedIn, no seu currículo. Então, dão dicas bem legais, né? Até algumas perguntas ali que as pessoas recrutadoras fazem. Então, tem ali algumas respostas que. Ou até as respostas que vocês não devem falar. Então, tem ali um conteúdo bem rico para que você consiga o seu tão sonhado emprego, né? Então, na área. Então, é bem bacana de vocês seguirem. Não tenho nenhum vínculo com elas, tá? Só para vocês saberem. E agora umas dicas extras, né? Justamente o autoconhecimento e a saúde mental. Primeiro no autoconhecimento, às vezes eu pergunto ali na entrevista a habilidade, a soft skill que a pessoa, né, tem de destaque. E a pessoa, ou até o que você precisa aperfeiçoar. E a pessoa não sabe porque ela desconhece a si mesma às vezes. Então é importante que você tenha esse autoconhecimento. É muito importante que você saiba também os seus limites, a questão de habilidades, enfim. Então é importante que você olhe para si com carinho também, tá? Porque eu sei o quanto é desgastante esse momento. Eu sei o quanto é frustrante cada resposta não e cada não resposta também. Então, eu sei o quanto é difícil. Eu sei que é frustrante, você acaba tendo aquela síndrome do impostor, da impostora, enfim. Mas, às vezes, não se trata de você, né? Então, não é uma questão
de que você não tem a competência. Às vezes é um match, às vezes é uma questão ali boba e que você pode desenvolver isso e se destacar, tá? Então, por isso essas dicas tão importantes, tá? Então, autoconhecimento é importante até para conhecer ali essa síndrome da pessoa impostora. E a saúde mental, né? Que é justamente você olhar para si mesmo. E eu já vi até uma publicação de não há segurança se as pessoas não têm saúde, né? Então não tem segurança na informação se você não tem saúde. Então é importante que vocês deem muita ênfase também à saúde mental. Então, às vezes, a gente está estudando, trabalhando nesse modo automático e nunca para. E quando para, é aquela, eu devia estar fazendo uma prova, eu devia estar fazendo certificação, eu devia estar... Não, você não devia estar nada, você tem que ter o descanso também. Então, é importante olhar para a saúde mental, é importante você fazer terapia, se necessário, enfim. Então, olhe muito bem para essa parte aqui também, tá? Então, essas dicas extra aqui, com muito carinho que eu falo, porque tem muitas pessoas da área que tem muita ansiedade, tem depressão, acaba ficando no mundinho, né? Às vezes no home office, enfim, não quer sair nem de casa, não quer conversar com ninguém, enfim. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? O desenvolvimento contínuo, né? Então, eu já falei, mas eu quero dar ênfase na questão de não se comparar. Às vezes a gente tem uma coisa na cabeça que a gente se compara com aquela pessoa que tem 30 anos de experiência e a gente está começando agora. A gente não vai ter o desenvolvimento que essa pessoa teve. Às vezes a gente pode ter até mais pelo fato de nosso caminho, nossas escolhas, enfim. Então, agora você tem que olhar para si e se desenvolver aos poucos, tá? Então, não vai pular toda a sua caminhada para poder se comparar ali com uma pessoa que tem domínio sobre algo, tá? Então, tome muito cuidado. Então, desenvolvimento contínuo, com o pé no chão ali. É importante que você olhe os outros perfis, mas que te dê insights, né? Que te dê ideias de caminhos, mas não se comparar, né? Então, trazer aquela síndrome do impostor, enfim. Então, tome muito cuidado com isso. Gerar e compartilhar o conhecimento, né? Então, é muito importante que você gere e compartilhe conhecimento. Você está começando agora, você pode ajudar outra pessoa também a começar. Você conseguiu o primeiro emprego, ajude outra pessoa a conseguir também. Desenvolva conteúdos que podem ser super ricos ali no LinkedIn, né? Você conheceu uma ferramenta nova, conheceu uma vulnerabilidade nova, ou fez um CTF lá que super te abriu a mente. Coloca, compartilha, fala, vai ter uma live aqui da Shane que vai dar dicas, não sei o que. Compartilha, às vezes pode ajudar outra pessoa, né? Então, é importante que você gere e compartilhe conhecimento, tanto no LinkedIn, quanto também, né, se vendendo ali, você quiser ir em outras redes, enfim. Mas o LinkedIn é bem bacana que tem essa questão de algoritmo, é uma questão profissional, enfim. Então, é bem legal que você tenha essa dica aqui, que você desenvolva isso, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Então, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, é isso. Então, eu queria, antes das perguntas, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que tá aqui, tá? Eu não tô vendo o rostinho de vocês, mas eu sinto essa energia, então eu agradeço muito por estar aqui nessa live. Então, eu só tenho a agradecer, gente. E se vocês quiserem também me adicionar lá no LinkedIn, deixei lá no... Confiem no QR Code. Apresentação. Siga ela. Se quiserem no QR Code, não tem problema. Você coloca lá Shane Martins. Não tem muito Shane Martins no mundo, tá?